Agora, em relação à margem, quem determina a margem, na verdade, é a vida financeira do cliente, né? Agora, eu não sei se eu entendi direito, né? Se ela quis perguntar o seguinte: até quantos % da minha renda eu posso comprometer? Pronto, boa pergunta. Né? Então, Ingra, quantos por cento da minha renda Já virou? eu posso comprometer? De regra, a gente pode comprometer até 30% da renda do proponente. A renda né? bruta ou renda... Renda bruta. Renda bruta. Mas a gente tem que entender o seguinte: se esse cliente já tiver um comprometimento de renda, automaticamente eu já não posso comprometer os 30%. Vamos fazer um exemplo básico. Eu recebo R$1.000. Então, eu posso comprometer R$300. Qualquer instituição financeira só vai poder comprometer até R$300 da renda do cliente. Aí, se eu tiver a parcela da minha Monark de R$100, Calói. da minha Calói, aquela que ainda vem com aquele redondozinho ali no barra circular, se ela for de R$100, já comprometeu 10%, só me sobra 20%, que é os 200. Exatamente. Maravilha. Gostei. Mais uma pergunta. O engenheiro Arthur Castro, eu conheço esse cara desde quando ele era menor do que eu. Aí ele cresceu e agora não sei mais nem qual é a altura dele. Ele perguntou: muda alguma coisa em relação ao novo governo? Facilidades ou alguma dificuldade? Ingra, nesse governo, eu sei que começou faz pouco tempo, já mudou algo? Tem alguma novidade de 2023? Já começou dessa forma ou até agora está igual ao ano passado? Primeira coisa que eu tenho certeza que vai mudar aí é o nome dos programas, né? Minha Casa Minha Vida vai voltar, né? Exatamente, já está aí, todo mundo já tem 100% de certeza que o Minha Casa Minha Vida vai estar de volta, que para a gente hoje ainda é o programa Casa Verde e Amarelo. Sim, né? Que foi mudado na gestão Bolsonaro. Exatamente. Então, de início, e eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, como inclusive a presidente Caixa, que assumiu agora dia 12, já startou que o programa Minha Casa Minha Vida vai ser o foco do governo em exercício. Legal. Então, acredito que o Minha Casa Minha Vida vai vir com muitos benefícios e para a gente é maravilhoso, né? Certo. Ingra, você falou aí sobre benefícios. Existem alguns benefícios como subsídio, né, como diminuição de taxa de juros. Explica para a gente melhor como é que funciona essa questão de subsídio, até quanto a renda desse cliente, ou juntando, ele comporta esses benefícios. Explica um pouquinho para a gente qual é a faixa financeira onde tem alguns incentivos do governo. Certo. De início, a gente tem que entender que para receber esse benefício, o cliente tem que enquadrar ali no Minha Casa Minha Vida. Já até mudou aqui, né? Já estou já atualizou. Já estou atualizada. Para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, quais são os critérios? Ter uma renda entre 1.200 até R$8.000, certo? A gente já enquadra o cliente... Perdão, qual valor? 1.200? A R$8.000. Então, já aumentou, né? Não era... Já aumentou. Em agosto de 2022, a gente teve esse ajuste aí, né, que antes era 7.000, agora para enquadrar no programa até 8.000. Legal. E aí, mas aí, olha, gente, como que a Caixa ela vai abrindo um leque. Mas, Ingra, tem a questão da renda. Mas ainda, para se enquadrar nos benefícios, também tem o valor do imóvel, que não pode passar de... Hoje, né, a gente já teve essa atualização agora em 2023. Hoje, em Boa Vista, R$208.000. 208 mil. Até dezembro de 2022, o teto do Minha Casa Minha Vida, 198 mil. Perfeito. Virou o ano, aumentou aí quase 10 mil. A gente teve uma atualização aí de 5% por região. Legal. Quando a gente tinha 198 mil, atualizou 5% a mais, foi aí para 208 mil. São essas 3 regras para a gente enquadrar o cliente no Minha Casa Minha Vida. Renda, né, até R$8.000, valor do imóvel e não ter nenhum financiamento ativo no local ou regiões metropolitanas. Certo. E, Ingra, 208 mil, isso eu recebo muito. É só da construção ou é terreno, mais construção?
geral, o valor da operação. E se eu tiver o terreno? Se eu tenho um terreno que é avaliado por 100 mil, eu posso construir uma casa, só construção, de mais 208 ou não? Não, porque o valor da tua operação vai ser 308 mil. Se é 100 mil do lote e 208 mil de construção, o valor da tua operação é de 308. O que é o valor da operação? O valor do lote mais o valor da construção. Né? Então, o teto é para o valor da operação. Perfeito. Então, ainda que você tenha o terreno, né, que já é uma parte, a construção, né, terreno e mais construção, não deve passar o valor de 208 mil reais. Né? Se você não tiver o terreno, você vai fazer a aquisição do terreno financiado, mais a construção, sem problema. Mas se você tiver, já deve se entender que não deve ultrapassar o valor total da operação de 208 mil. Eu falo isso e gostaria que frisasse bastante, porque muitos clientes falam, não, Vinícius, mas eu tenho um terreno, aí o terreno vale 150 mil e ele pensa que pode construir mais 208. Não, é o total da operação. E para imóvel novo ou usado também, o teto é o mesmo. Perfeito. E aí, legal, olha que tema interessante. Quem estipula o valor do imóvel? Vamos supor, o vendedor tá anunciando que é 150 mil reais. Mas, ou vai um engenheiro lá da Caixa, enfim, um RT lá da Caixa, e ele avalia o imóvel em 210. E aí, qual que é o valor do imóvel? 150, 210 mil, para se enquadrar? É o valor menor, né? Entre avaliação e valor de compra. Se o cliente está comprando por 150 mil, a gente enquadra ali no valor da compra. Legal, legal. Porque na construção, quando a gente vai fazer um processo de construir uma casa nova, existe um orçamento que se chama PCI, que naquele orçamento nós vamos falar, né, para a Caixa, ó, essa obra vai ser gasto mais ou menos R$ 2.200, R$ 2.300, R$ 2.500 o metro quadrado, e aí esse engenheiro da Caixa vai receber essa avaliação dos projetos, mais esse orçamento, e vai ver se está execuível. Né? Então, às vezes não adianta você falar assim, não, Vinícius, mas eu vou contratar o meu pai para ser o pedreiro, vou comprar o material de construção na loja do meu tio, vou pegar, não adianta, porque a Caixa ela vai fazer um valor global, né, um valor pelo menos local aqui de Boa Vista, de Roraima, para ter uma noção de quanto vai estar custando um metro quadrado, tá bom? A gente não, vale ressaltar aí que a gente não pode, a gente não, né? O RT do cliente que faz essa PCI, ele não pode colocar um valor nem muito alto, porque a Caixa entende que aquele valor ultrapassa o valor de mercado que o cliente precisa para executar aquela construção, né? E nem muito baixo, porque dá... Inexequível, né? Exatamente. Da operação inexequível, que o cliente não vai conseguir executar a obra dele com aquele valor proposto. Então, não é interessante para a Caixa aprovar uma coisa que provavelmente vai ficar ali pela metade. Sim, perfeito. Por isso que eu tive essa dúvida quando o imóvel é pronto, né, que aí já muda um pouco o processo. Aqui o Lucas Cardoso, corretor, perguntou, bem parecido aqui com o engenheiro Arthur Castro, não o Arthur Pessoa que está aqui na minha frente. Com o atual cenário político, tirando o programa Minha Casa Minha Vida, os juros para financiamentos imobiliários tendem a subir ou a cair? A gente consegue ter um norte já? Sim, na verdade, esse norte a gente já tem previsto desde outubro de 2022, né? Que a gente já tinha uma previsão de aumento de taxa em outubro de 2023. Hoje, quais são as taxas? Aqui, vou falar de SBPE, tá? SBPE é acima de 208 mil da operação ou rendas acima de 8 mil. Por quê? Porque SBPE, Ingra? Porque o Minha Casa Minha Vida, né? Quem vai determinar ali o valor da taxa, o percentual da taxa, é a renda do cliente. Né? A renda do cliente, o perfil do cliente. A gente tem no Minha Casa Minha Vida uma taxa de até 7,4. Então, a taxa máxima do Minha Casa Minha Vida. Ao ano? Ao ano. Né? Então, no SBPE, hoje, a gente tem uma taxa de 8,99 para imóveis novos e usados, imóveis prontos, novos e usados, né? E uma taxa de 10,25 para aquisição em construção ou lote urbanizado. Exato. Né? Então, se eu quero construir, a taxa de juros é um pouco maior do que comprar já um imóvel pronto. Isso. Perfeito. Hoje, no cenário que a gente tem hoje, é exatamente isso. Né?
Essas taxas já eram para ter atualizado em outubro de 2022, né? A Caixa resolveu ali, conseguiu segurar um pouco. Ano passado a gente teve, se eu não me engano, 4 ou foi 5 aumentos da Selic, que é o que dita Sim, o mercado financeiro, né? sim. A Caixa, obrigatoriamente, quando a Selic atualiza, sobe, que hoje o que a gente está vendo é a alta da Selic, né? Sim. Quando a Selic atualiza, quando ela sobe, a Caixa tem que fazer esse acompanhamento e fazer a atualização da taxa de juros. A Caixa fez 3 atualizações, né? Ela, obrigatoriamente, ela já tem que fazer uma nova atualização. Até agora, a gente ainda conseguiu segurar. Porém, eu acredito que em breve a gente já vai ter aí uma atualização, mas nada ainda formal, com data prevista. Sim. Mas acredito que a gente vai ter sim. É o que aqui o Lucas perguntou. A gente falou aqui um pouquinho antes que o cenário político, o governo atual, ele tende a facilitar muitos os trâmites, ele quer incentivar a construção. Foi uma marca no governo dele, né? Lá no passado, ele com certeza vai querer repetir. Então, por mais que a Selic suba, por mais que dificuldades aconteçam, algum programa vai acontecer para facilitar, porque é girando a construção civil que a economia acontece. Aqui o Sandro perguntou, Sandro, segura aí, a gente já vai responder a sua pergunta. Agora eu quero perguntar uma pergunta da Bruna Lopes, que foi feita para a Ingra. Depois de achar um terreno apto a financiar, qual o próximo passo para fazer aquisição e construção? É com você, Ingra. Vamos lá, eu acho que um passo antes de você achar o terreno é fazer análise de crédito. Legal. Né? Eu sempre falo que o primeiro passo o primeiro passo a dar para você fazer um financiamento é fazer análise de crédito, porque dentro da análise de crédito a gente consegue identificar o perfil do cliente, né, e saber, esse cliente ele tem uma capacidade financeira de tanto, então ele tem tanto para enquadrar entre lote e construção. Quando o cliente não faz análise de crédito, às vezes ele corre o risco, né, de ter um trabalho em vão. Por quê? Eu quero um terreno de 300 mil e uma construção de 500. Mas a capacidade financeira dele não vai comportar 800 mil, vai comportar só 500. Então, o cliente vai ter que refazer todo o processo e procurar ali um lote mais em conta ou refazer projeto. Então, eu sempre aconselho o cliente, antes de tudo, fazer análise de crédito. Até porque, como a gente já falou, o serviço é 100% gratuito, ele não vai pagar nada para fazer essa análise de crédito, e o crédito dele fica aprovado durante 6 meses. Né? Fora que ele não tem a obrigatoriedade de contratação. Perfeito. Mas ele já sabe o que a renda dele permite. Perfeito. Gente, olha, isso ficou maravilhosa explicação. Antes de procurar um terreno, de pensar em fazer uma obra, vá a um correspondente bancário, faça uma simulação, que a simulação já vai envolver seu CPF, sua data de nascimento, é uma simulação, ela é feita de uma forma para saber quanto o banco é capaz de liberar para você. E aí você começa junto com seu esposo, ou com sua esposa, ou calcular, amor, quanto que a gente consegue dar de entrada, quanto que a gente consegue pagar de parcela, e vocês vão começar a fazer cálculos para saber aonde vocês vão estar comprando um imóvel. Até porque, Vinícius, assim, a gente tem que explicar que quando a gente fala de aquisição de um bem, de um imóvel, obrigatoriamente já fala de um planejamento financeiro. Sim. Porque a Caixa ela não financia 100% da operação. Então, o cliente ele já tem que saber que ele vai ter que ter algum recurso ali para poder suprir os 20% da entrada. Então, obrigatoriamente, ele já tem que ter um planejamento financeiro. Às vezes, ele a realidade dele até comporta o valor de parcela que ele quer. Mas e a entrada? Perfeito. Gente, o Arthur vai fazer uma pergunta agora e eu já vou falar a minha pergunta, que depois da do Arthur ela vai responder, que eu tenho certeza que você está querendo saber. Quais são os valores das taxas de financiamento? Né? Vinícius, quanto que eu preciso ter lá daqueles trâmites de assinatura de contrato, alvará, casos de casas acima de 70 metros quadrados, INSS, enfim, quais são os valores das taxas? Vai ser a próxima pergunta. Arthur, qual pergunta você vai fazer aí para a Ingra?
Bom, pergunta aqui da advogada Débora, né? O que precisa para ter um financiamento aprovado pelo CNPJ da empresa? Certo. Se é uma briga que o correspondente tem, uma briga saudável, que o correspondente ele não atende pessoa jurídica, tá? Olha, legal. Não sabia. Não, o correspondente ele não atende pessoa jurídica, somente pessoa física, né? Então, para financiamento de PJ, depende do porte da empresa. Apesar de a gente não atender, a gente acaba orientando alguns clientes, né? Então, a documentação da PJ ela é muito relativa. Sim. Né? Depende do porte da empresa, depende do que ela quer financiar, se ela quer financiar uma casa ou um imóvel comercial. Então, é até por isso que o correspondente ainda não atende a pessoa jurídica, porque requer uma análise muito mais detalhada. Né? Sim. E eu acho que é novo, né? A Caixa não financiava para a empresa ou financiava? Financia. Mas é um mercado que ainda não é tão explorado, justamente. Eu falo que porque o correspondente ainda não atende. Sim. Eu acho que quando o correspondente começar a atender o mercado começar a atender o PJ, a pessoa jurídica, eu acho que vai dar um boom aí nesse mercado. O Vinícius comentou comigo há pouco tempo, né, sobre isso, e eu falei, não sabia. Apesar que hoje a gente já faz, o correspondente já pode atender por pessoa física, né? Eu, Ingra, pessoa física, posso comprar um imóvel comercial. Né? Eu posso comprar um imóvel comercial, porém, na pessoa física. Pessoa física. Entendi. Interessante. Agora, nós vamos responder aqui a pergunta do Sandro e a minha vai ser daqui a pouco. Essa pergunta aqui, ela vai demorar, vai ser uns 10 minutos aí ela jogando uma batata para um lado e para o outro. O Sandro Moura, ele perguntou assim, beleza, é R$208 mil, mas desse valor, qual os benefícios que o governo entra e quanto o mínimo de entrada pelo cliente para financiar? Você consegue nos falar aí quais são os benefícios se eu me enquadrar nesse programa e qual que é o valor de entrada mínimo? Certo. Primeiro que para receber o subsídio do governo federal, o cliente tem que ter uma renda de até 4 mil. Ingra, mas tu acabou de falar que para enquadrar no Minha Casa Minha Vida é 8 mil. Sim, lembra dos leques que eu falei que vai abrindo? Tá abrindo o leque. Para você enquadrar no Minha Casa Minha Vida, né, você pode ter uma renda de até 8 mil. Para você receber o subsídio do programa do governo federal, você tem que ter uma renda de até 4 mil reais. Ingra, quais são os valores? Depende. Depende do quê? Qual a minha renda? Lembra do leque. Se eu recebo 1.500, meu subsídio vai ser maior. Se eu recebo 4 mil, meu subsídio vai ser menor. Certo? Se eu tenho independente, meu subsídio aumenta. Se eu tenho mais de 3 anos de carteira assinada, meu subsídio aumenta. Então, isso realmente é difícil para a gente dizer assim, é tanto. Por quê? Porque isso é uma análise que a gente faz ali cliente a cliente. Os critérios são esses. Né? Mas, às vezes, o cliente recebe 3 mil, mas não tem independente, não tem mais de 3 anos de carteira assinada. Então, o subsídio dele vai ser menor do que aquele cliente que recebe 3 mil, tem independente, tem mais de 3 anos de carteira assinada. Então, isso aí realmente é uma análise pessoal de cada cliente. E quando que eu posso ter essas dúvidas respondidas para mim? O que eu faço para me saber? Só entrar aí no Instagram da Dourado Empreendimentos e chamar a gente. O jabazinho, o jabazinho. No WhatsApp. Gente, aí, tá vendo por que o correspondente bancário? Cada caso é um caso. Sim. A sua idade interfere, Sim. a sua renda interfere, tudo vai interferir. Por isso que o correspondente bancário, eu acho o mais interessante de tudo, de forma gratuita, vai lhe atender, pegar os seus dados, fazer uma simulação e dali você consegue se nortear. Lembra que eu falei agora há pouco que é importante o primeiro passo, a simulação, que é com aquilo dali que você vai juntar com as pessoas envolvidas no pagamento, falar, a gente consegue uma entrada tal. Talvez, muitas vezes os clientes falam, Vinícius, eu quero um projeto de uma casa de 100 metros quadrados, né, com garagem, enfim. E aí faz uma simulação, não deu aquele valor que ele esperava. Como, por exemplo, ontem mesmo atendi uma cliente que ela queria 452 mil reais pelo banco. Só que o banco falou, para a tua renda, libera 400 mil. Então, ela teve aí um corte de 52 mil do que ela esperava receber.
Então, nesses 52 mil, já o projeto nós vamos fazer menor. Às vezes nós tiramos um quarto, às vezes nós tiramos a área gourmet, às vezes nós tiramos garagem, mas a importância do trabalho simultâneo. Ingra, né, e os correspondentes fazem a simulação. Após a simulação, você vai já ter um norte do valor que o banco vai liberar para você, mais o que você pode pagar. Se você não tiver um terreno, você vai atrás de um terreno, contrata um profissional, que você vai contratar a Vinícius Lima Engenharia, para fazer o seu projeto, e aí você começa a casar e não ter aquela frustração de depois, a parcela ficou muito alta, o banco não liberou a entrada não liberou o valor que eu pensava que ia liberar, eu preciso juntar mais pessoas para aumentar a renda, para poder o valor que eu desejo, enfim. Tudo isso é planejado, é estudado, é analisado. Não é feito no sopão. Você joga tudo ali e sai misturando. É até importante, Vinícius, a gente saber diferenciar a simulação da aprovação, né? Às vezes o cliente chega já com a gente com uma simulação pronta. Eu quero isso daqui. Beleza. A simulação, primeira coisa que a gente faz é confirmar se a simulação dele está de acordo com a realidade dele, porque às vezes acontece do cliente chegar lá e marcar todas as opções. Quando a gente vai estudar o cliente, fazer a confirmação das informações, a gente vê que o cliente não atende ali o critério de o dependente que ele pensou que ele poderia colocar, não pode. Ele colocou lá que ele tem mais de 3 anos de FGTS, mas ele não tem. Então, tudo isso influencia na simulação. Depois que a gente faz a confirmação da simulação, que os dados estão informados na simulação estão ok, a gente vai para aprovação. Nem sempre o que a gente simula é aprovado, porque cai aí naquela questão também do comprometimento financeiro do cliente. Né? O cliente coloca lá que ele tem uma renda de R$7.000. O banco quer saber qual que é a renda bruta para a simulação. E ele ainda fala assim, eu não estou devendo nada, não tenho parcela de nada. Beleza, na simulação isso não aparece. Mas depois, na aprovação, aí vai lembrar que tem um Ford Ka da parcela de R$800 por mês que ele não falou pra tem a parcelinha da Riachuelo lá que ele paga, né? Tem a escola do menino que ele paga. Então, tudo isso influencia, né, no comprometimento financeiro. Então, às vezes tem cliente que fala assim, eu recebo R$50.000 por mês, mas não aprova 100 mil para ele. Por quê? Porque ele tem uma renda bruta muito boa, mas ele também tem um comprometimento financeiro muito alto. Altíssimo. Então, eu recebo 100 mil por mês. Não quer dizer que eu vou conseguir aprovar algum crédito para você. Perfeito. E acontece o contrário também. O cliente que recebe ali R$1.500 e aprova um crédito que nem ele mesmo sabia que ele tinha aquela capacidade. Às vezes acontece do cliente falar, uau, eu posso fazer uma casa maior do que eu pensava. Acontece muito. Sim. Então, é por isso que a gente sempre procura fazer análise de crédito do cliente antes. Porque, às vezes, o cliente fica ali se desdenhando, pensa, eu queria uma casinha simples, assim, básica. Quando ele vai ver, ele consegue financiar uma coisa melhor, que vai ser ali, atender melhor a necessidade dele. Sim. Então, a análise financeira é o ponto de partida para tudo. Perfeito. Eu gostei muito aqui do comentário da Marlivânia, que falou, por isso não tem... Nossa gerente maravilhosa. Um abraço. Ela fez um comentário muito interessante. Por isso não tem como comparar o que aconteceu com o amigo. Mas meu amigo recebeu tanto de subsídio. Cada caso é um caso. Viu a particularidade? Sim. Arthur, seleciona aí mais uma pergunta. Temos uma pergunta aqui do engenheiro Luan Patrick, engenheiro do Ministério Público Estadual. Tentei simular aquisição de terreno mais construção na Caixa. Não consegui. Ou é um ou é outro. É possível? Sim. Na verdade, aquisição e construção entra lá na parte de construção, que quando a gente coloca a modalidade, a gente vai ter lá imóvel novo, imóvel usado, lote urbanizado, construção. Quando a gente clica lá em construção, preenche todos os dados, quando gera as simulações, ele vai conseguir identificar lá construção em terreno próprio ou aquisição e construção. Então, é porque eu acho que ele ficou ali só no iniciozinho, né? Sim. Na parte ali da modalidade aparece construção. Ele clica em construção, vai prosseguir com o preenchimento dos dados, e aí lá no finalzinho ele vai ver que tem construção, lote mais construção. Perfeito. Ingra, agora uma pergunta minha mesmo. Até onde eu sei, tem duas modalidades de parcelas. Uma
que é decrescente, ela começa com parcela maior, mas vai decaindo. E a outra que é valores tabelados. Tem a saque e tem a price. Explica pra gente um pouquinho como essas duas e quais as vantagens de cada uma, por favor. Certo. A saque, né, que é o sistema de amortização crescente, ela tem, as parcelas começam um valor maior e ela vai decaindo ao longo do período do financiamento. E a price, que são parcelas constantes, não são parcelas fixas, como a maioria das pessoas pensam. Elas são constantes, né? Ela tem variação, pouca, que não vai onerar ali no planejamento financeiro mensal do cliente, mas tem variação. Ela não é aquela parcela TR? fixa. A TR? A TR é o indexador. Essa saque price são os sistemas de amortização. Mas as duas sofrem com o TR, que é a taxa referencial. Depende do indexador que você escolhe. O indexador a gente tem TR, IPCA, poupança, né? O que são os indexadores? São os índices vamos falar ali no português mais claro. É o que vai ditar a tua taxa de juros. Sim. Certo? Entendi. A TR é o que é mais comum a gente usar, porque a taxa referencial ela não sofre tanta alteração. Sim. Certo? Durante o período do financiamento. Eu acredito que foi em 2020 que deu o maior bafafá, vamos dizer assim, aqui em Boa Vista, porque muitas pessoas, eu entendo o lado delas, não sabendo desses detalhes, acabaram indexando na Selic, e a Selic estava baixa, IPCA. E aí a Selic estava baixa, como nunca teve na história do Brasil, né? 2%. E aí, aquela ideia, né? Não, as minhas parcelas são valores tabelados, não vai mudar. E quando a Selic subiu, né? A margem IPCA subiu, e aí as parcelas também subiram. E aí foi começar as pessoas analisando o que podia fazer. Eu não sei quais os finais de todas as histórias, mas eu acredito que algumas pessoas conseguiram reverter o contrato, né, mudar a taxa referencial, mas outras pessoas não. E eu lembro que deu maior confusão isso em 2020, por aí. Isso acontece muito quando a gente recebe o cliente ali que já vem com a simulação pronta, né? É como a gente busca o que é mais viável para a gente. Sim, Quando a sim. gente não tem o entendimento do que é ali um IPCA, uma TR ou uma taxa fixa, que é o que acontece com a maioria dos clientes, eles vê lá, se eu colocar aqui nessa aqui, que é IPCA, minha taxa de juros vai ficar 4 ponto alguma coisa. Se eu for para a TR, vai ficar 8,99. Então, eu vou levar essa simulação, eu quero aprovação Sim. aqui. Aí que vem o correspondente com a função, e eu falo até obrigação, de explicar para o cliente, olha, tudo bem, eu posso fazer o seu contrato aqui no IPCA, só que eu preciso lhe explicar que hoje o IPCA está com essa taxa, porém, se tiver aumento de Selic ou baixa de Selic, a sua parcela vai ser variar, afetada. Né? Então, isso realmente é discricionário do cliente aceitar. Se ele quiser fazer no IPCA da mesma maneira, a gente vai fazer. Perfeito. Enquanto o Arthur seleciona aí mais uma pergunta, pode passar para o lado, para o outro aí que tem 3 imagens aí com perguntas. Ingra, eu posso fazer a quitação, vamos supor, eu escolhi a modalidade de parcelas de 30 anos, né? Se eu não me engano, dá 360 meses? Uhum. 360 meses. Eu posso fazer a antecipação delas, eu posso ir pagando, e se sim, alguma das referências lá, saque ou price, é mais vantajosa para a quitação antecipada? Certo. Tanto na saque quanto na price, você pode fazer a amortização, né? Hoje em dia é muito simples fazer a amortização, você não precisa ir mais na caixa, me dá o boleto, eu quero pagar tantas parcelas, não. Você pode fazer por valor. Esse mês sobrou aqui na minha conta R$400. Eu posso ir lá no aplicativo da Caixa, amortizar os R$400. Legal. E aí você tem a opção de escolher se você quer amortizar no prazo ou no valor da parcela. E aí você consegue até ficar brincando lá e ver o que fica mais vantajoso para você. Né? Você consegue fazer as simulações. Quando a gente fala no que é mais vantajoso, saque ou price, eu sempre falo, depende. Porque depende de cada cliente. Né? Depende do perfil de cada cliente. Ingra, eu queria muito a saque, mas a parcela vai ficar 5 mil.
Na praia, essa parcela vai ficar 4. Hoje, eu só consigo pagar 4 de parcela. Então, a gente já tem um entendimento que, para o perfil daquele cliente, a praia é mais vantajosa. Legal. Né? Então, a gente faz justamente essa análise do cliente, do perfil do cliente. Então, é muito difícil a gente dizer qual que é mais vantajoso, porque depende. Depende do cliente, depende da necessidade do cliente, depende do que o cliente precisa, depende do que o cliente quer, às vezes. Lembrei lá no interior, o pessoal fala vareia. 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 Vareia, cada caso um caso. Arthur, qual pergunta você selecionou aí? Bom, tem uma pergunta aqui bastante interessante, a dúvida de muitas pessoas, da Susan Karen. Qual o processo para quem deseja financiar uma casa utilizando o FGTS? FGTS, os critérios são CT+, mais de 3 anos, tá? De contribuição. Ingra, tem que ser os 3 anos seguidos? Os 3 anos na mesma empresa? Não. Pode ser Cumulativo, intercalados, né? Eu trabalhei 6 meses numa empresa, depois eu saí, trabalhei mais um ano, depois eu saí, trabalhei mais 1 ano e meio na outra, desde que, somando todos os períodos, você tenha 3 anos de contribuição, né? Mais de 3 anos de contribuição, seja ali o seu primeiro imóvel, né? E você não tem seu primeiro imóvel naquela região, naquela localidade. Tá? Ingra, eu já financiei um imóvel lá no... Mas a localidade é municipal, estadual, o que é? Onde recolheu? Local, né? Onde você mora hoje, você não pode ter financiamento ativo no seu local de residência ou regiões metropolitanas. Ingra, eu financiei um imóvel aqui em Boa Vista, já utilizei meu FGTS, mas eu já quitei. Agora eu quero financiar um ali no Cantá. Você não pode, por quê? Cantá é considerado região metropolitana de Boa Vista. Ingra, eu financiei meu imóvel, usei o FGTS, mas eu já quitei, não tenho mais financiamento ativo. Agora eu vou financiar um lá em São Paulo. Você pode? Tá. Então, são esses Bacana. critérios. Ter mais de 3 anos de carteira assinada, não ter financiamento ativo, né? E não pode ser no seu local, você não pode ter financiamento, não pode ter tido financiamento naquele local ou região metropolitana. Perfeito. Ingra, e até quantos por cento? Eu lembro que eu atendi uma cliente em 2019 que ela tinha, se eu não me engano, 260 mil reais de FGTS. Ela já era idosa, já ia se aposentar, ela tinha um FGTS muito alto. Até quantos por cento do FGTS pode ser utilizado na... 100%. Pode ser? Uau. O imóvel pode ser comprado 100% com recurso do FGTS. Não tem limite, né? Não Então, tem. legal. Arthur, seleciona mais uma pergunta aí. Bom, tem outra pergunta aqui do Luan. Com quanto eu consigo viabilizar uma obra? A obra pequena, com 50, 60 metros quadrados, com o terreno com metro quadrado mínimo? Eu acho que essa é uma pergunta para o Vinícius, não é nem para o correspondente. Bora lá, ó, podemos responder. É o Luan que perguntou? Foi. Pronto, Luan, o primeiro passo aonde que vai ser o seu terreno? Por exemplo, hoje, eu acho que o local com terreno de menor valor seria ali pelo Pérola, que vai estar no valor de 50 mil reais. Dificilmente você vai conseguir um valor na cidade abaixo desse valor apto a financiamento. Então, você já sabe que o terreno é a partir de 50 mil reais. E uma casa de 50 metros quadrados, vamos arredondar aqui para R$ 2.200 um metro quadrado. Então, 50 vezes 2.200 vai dar 110 mil reais. Ingra, faz aí, por favor. Desculpa. 50 vezes 2.200. 50 vezes 2.200, 110. 110 mil reais. Então, qual o valor mínimo de financiamento para esse valor para essa metragem que você nos falou? Seria o valor da construção, 110 mil, que é 50 metros quadrados vezes 2.200, que é o menor valor que você vai encontrar aí na praça, e o terreno de 50 mil reais que você vai encontrar, tá bom? Dificilmente você vai conseguir um terreno abaixo disso apto a financiamento. Agora, celular, Arthur, me alcança aqui o celular, que o meu amigo Cleverson, ele fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, é Clever Hoffman. Deixa eu ver aqui, financiamento, terreno e construção. Nós já respondemos isso daqui, ó. Ele perguntou, financiamento de terreno e construção, nas mudanças que teve, ainda é possível antecipar parcelas? A Ingrid respondeu, dá sim, e ela falou que dá até para brincar, né? Eu quero o tempo, eu quero o valor, eu quero... Eu creio que ele perguntou aí no caso de antecipar as medições, né?
Aí já entra em outro tema, né? É, Mas vamos lá, Ingra, eu consigo antecipar, eu posso receber algo da Caixa sem ter começado um prego na obra? na modalidade SBPE, se você não utilizar o FGTS. Aí você pode antecipar 20% do valor da construção. Perfeito. Até dezembro de 2022, a gente conseguia antecipar até 85% do valor da obra. Né? A gente conseguia... Sério? 85%? Seríssimo. Não, mas 85% gradativo, né? Eu fiz 20, antecipo mais 20. Isso. Ah, certo. No ato do registro, né, ali, quando você devolve o contrato registrado para a Caixa, que ele faz o pagamento do lote, que a Caixa faz pagamento do lote, automaticamente já caía antecipação de 20% quando solicitado. 20%. 20%. O máximo de liberação inicial é 20%. Beleza. Isso, 20%. Ainda Porém, continua? essa liberação de 20% ainda continua. O que mudou? A gente conseguia antecipar até 85% da obra. Né? Você conseguia receber antecipado e construir. Você fazia 20? Comprovava que você tinha executado os 20, a Caixa te antecipava a próxima etapa. Perfeito. Né? Aí a gente conseguia antecipar até 85%. Nessa modalidade. Nessa modalidade SBPE. Hoje não. Hoje é somente até os 20% inicial e aí depois o cliente toca ali com recurso próprio e a Caixa faz o reembolso. Perfeito. Ele também perguntou, e essa pergunta eu recebo muito lá no escritório, para comprovação de renda de empresários, somente o Prolabore ou tem outra forma? Imposto de renda. Imposto de renda é a melhor maneira que o empresário faz a comprovação da renda. Né? A gente aceita o Prolabore também. E também, caso o empresário não tenha ali declarado o valor que ele necessita, a gente pode também usar a renda informal. O que é a renda informal? O extrato bancário, extrato de cartão de crédito, conta de água, luz. Então, a gente monta um dossiê e estuda a vida financeira do empresário. Por quê? O empresário, a maioria das vezes, ele declara ali o imposto de renda, usa o imposto de renda. Né? Mas a gente tem que entender que o imposto de renda ele é do ano anterior. Sim. Às vezes eu estou lá em agosto, minha empresa está bombando financeiramente, né? Eu não tenho ali eu não emito o meu Prolabore mensal, porque tem muito empresário também que faz a retirada só no final do ano dos lucros e dividendos e informa no imposto de renda. Né? Chegou ali no meio do ano, o empresário está com a empresa bombando, não vai ter como declarar, né? E nem faz emissão de Prolabore. A gente tenta estudar ali a renda informal, que é a análise dos extratos bancários, cartão de crédito, e a maioria das vezes a gente consegue também fazer a aprovação. Perfeito. E acho que só para a gente arredondar aqui, eu posso pegar o meu Prolabore, pegar, por exemplo, da minha esposa, a renda que ela ganha mensal, posso ir juntando. Sim, sem isso é problema. a composição de renda que a gente falou lá no início. Perfeito. Né? Pode Inclusive, ser você não precisa Prolabore, nem... pode ser salário, pode juntar Sim. todas as formas. Inclusive, se você tiver um contra-cheque, um Prolabore, a gente usa as duas rendas também, vai somando. É igual casamento, é fácil entrar. O Clever também perguntou, por que a avaliação da Caixa está muito baixa? Ingra? Avaliação Eu acho que ele falou de imóveis, né? Imóveis. Olha, assim, no meu entendimento, não é que esteja baixo. O mercado que está muito aquecido, né? E com os valores altíssimos, acima da média. Então, a gente que vive aqui o outro lado também, Sim. né? A gente começa a perceber que não é que a avaliação da Caixa que está baixo. É o mercado que está muito aquecido. E quem acaba ditando, né, ali, colocando um freio na valoração dos imóveis é a Caixa. Então, a gente imagina o seguinte, se a Caixa começa a avaliar um imóvel lá que a gente está pedindo 800 mil, a Caixa vai lá e avalia nos 800 mil. Mês que vem, o imóvel que valia 800 vai estar valendo 900. Sim. A Caixa foi lá e avaliou em 900. Mês que vem, o imóvel vai estar valendo 1 milhão. A gente vai entrar aqui No loop infinito. Exatamente. Então, esse é o meu ponto de vista. O que a gente pode falar aqui como comparação foi o exemplo da tabela FIP para carros. Sim. Né? Carros que na tabela FIP era 100 mil, no auge da pandemia custava 130 mil.
Então, se você tentasse fazer um financiamento daquele automóvel, você não conseguia pegar o valor total, né? Aí, o que aconteceu? Teve essa normalidade, vamos dizer, das fábricas, elas conseguiram atender novamente o público, e você percebe que o valor dos carros usados já estão diminuindo, né? Então, muitas pessoas que compraram carro querendo vender, ganhando dinheiro, já não conseguem mais, o carro fica empancado, porque já normalizou. E a mesma coisa aos imóveis, né? Os imóveis foi super aquecido na pandemia, ao ponto de faltar material de construção nas lojas. Você não encontrava telha, você não encontrava tijolo, você não encontrava ferro. Então, isso era aquecimento, né, mercadológico, e aquele efeito, né, de oferta e demanda. Se a oferta está baixa, a demanda está alta, sobe o preço. E eu acredito também que é o que está acontecendo com os imóveis prontos, né? A gente não tem mais ali uma oferta grande. Por quê? Voltando ali até na questão dos juros, que os juros do imóvel pronto está mais viável hoje, os imóveis prontos que tinham todos já saíram. Quando a gente passa a procurar imóveis prontos hoje no mercado, a gente já tem uma dificuldade de encontrar. Sim. Né? Então, os que têm acaba tendo um preço mais alto. Sim. Mas aí o que acontece também, né? As pessoas falam, tá faltando imóvel pronto. Aí vai lá, junta 50 megas empresários, constrói 3.000 casas, aí na hora de vender, eles não vão conseguir vender pelo preço que tá, porque a oferta, né, aumentou muito e a demanda continua a mesma, continua estável. Então, tudo isso é uma constante, um casamento entre oferta e demanda. Hoje, né, muitos clientes aparecem lá no escritório, só quero imóvel pronto. A gente fala, não tem. E os que tem é falar do valor sem medo, né? Antigamente eu lembro que falar um imóvel de 1 milhão era coisa, né, estratosférica. Hoje 1 milhão é uma casa no centenário. Então, tornou muito isso. Gente, eu já vou aqui caminhar para o fim. Acredito que a gente conseguiu, foi o podcast, acredito que a gente teve mais perguntas respondidas. A Ingra que foi bombardeada de todo lado. E eu acredito que ela conseguiu e ela conseguiu responder todas. Se você ficou com alguma dúvida e não perguntou, sinto muito, gente, porque vocês tiveram a oportunidade. É igual lá quando Noé estava pregando o povo a entrar na arca, né? Foi falado, entra. Né? Teve 120 anos para entrar. Não entraram na hora que choveu, né? Na hora que acabou a live, aí também não dá para fazer. Mas eu digo para vocês, esse podcast vai ficar salvo aqui no Instagram, eu acho que vai ficar no meu e vai ficar da Ingra, Dourados Empreendimentos. E também vai ficar lá no meu YouTube. Acredito que daqui 3, 4 dias vai estar lá. Então, se você gostou e perdeu de alguma parte aqui, volte lá que a gente falou sobre muitos pontos. Arthur, faça suas considerações finais. Nós temos que ir pro futebol daqui a pouco. Eu quero fazer 3 gols. Estamos na expectativa aqui já. Não, foi bastante interessante, né? Muitas dúvidas. As pessoas, é um assunto realmente bem aquecido, né? As pessoas têm bastante dúvidas e puderam aí nesse momento aí do nosso podcast tirar bastante dúvidas, bem interessante. E muitas pessoas agora já conhecem a Dourado Empreendimentos, tenho certeza que vão agora solicitar aí seus serviços. Mas aí eu quero que a Ingra lembre quando clientes chegarem lá, falar, veio do Pode Vir, faça um projeto lá com ele. Ingra, eu lhe agradeço. Olha como que é legal. Nos bastidores, quando a gente fez com o Yuri Bretas, ela estava aqui, mas não estava aparecendo, né? Ela estava vendo, estava ali quando foi a minha vez. E hoje ela veio, né, como entrevistada, mandou super bem. Ingra, eu agradeço de coração a sua participação. Como o Arthur bem falou, financiamento é um assunto muito abordado. Sim. O brasileiro que não compra algo financiado não é brasileiro, veio de fora, veio importado. Então, desejo do fundo do coração que a sua vida seja próspera, que muitos clientes apareçam para você, continue aparecendo, né, que você já manda muito bem. E qualquer dúvida e ajuda que a gente puder contribuir, eu, o Arthur, o escritório Vinícius Lima vai estar de braços abertos para recebê-las. Muito obrigada. Também só tenho a agradecer a oportunidade, né? Financiamento habitacional é realmente um assunto muito extenso, muito amplo, com várias possibilidades. Eu acabo me empolgando às vezes também, vou falando, que realmente hoje é o que eu vivo, é o que eu amo fazer. Quando a gente para ver que a gente está realizando o sonho das pessoas, a gente se sente na responsabilidade de entregar o melhor. E é realmente isso que a gente busca e procura.
fazer o melhor, porque não tem como você receber o cliente ali na tua mesa, o cliente expor praticamente a vida dele toda, porque a gente acaba conhecendo. A gente tem que buscar todas as informações possíveis. Então, a gente acaba conhecendo a vida do cliente e você tratar como uma coisa qualquer, né? E o que eu sempre falo é o seguinte, eu não posso deixar o sonho do cliente virar um pesadelo. Então, é nossa obrigação fazer com que aquele sonho seja realizado, concretizado da melhor forma possível. E hoje a gente recebe ali no escritório, às vezes, clientes que já concluíram a casa, já estão morando, indicação. Então, o nosso serviço, a gente está sempre buscando ofertar o melhor para o cliente. Ah, Ingra, pela remuneração? Não. É porque a gente passa a ter esse cuidado com o sonho das pessoas. Sim. Né? Vinícius, que é engenheiro, você que é engenheiro, a gente tem esse entendimento de que a gente já nasce predestinado a ter uma casa. Sim. Então, a gente já cresce tendo aquele sonho. Então, é muito difícil você ter essa oportunidade de poder participar disso e desdenhar do cliente. Então, a gente também está aqui disposto e aberto, né, para os parceiros que quiserem tirar dúvida. Ah, Ingra, estou com um cliente aqui na minha mesa, me ajuda? Pode ligar, que a gente sempre vai estar à disposição para atender. E os clientes também que quiserem entrar em contato, mandar pergunta na caixinha de pergunta, a gente sempre abre, né, para justamente a sociedade entender que o financiamento habitacional é possibilidade, é realização de sonhos. Sim. Porque o brasileiro, que o Vinícius falou, se ele não tiver a casa dele através do financiamento Caixa, ele já tem uma estrutura muito boa, graças a Deus. Eu consegui chegar na minha vida até os 24 anos sem financiar. Depois disso aí, meu amigo. Aí eu fui entender, rapaz, se eu não começar a fazer financiamento, eu não vou ter nada na vida, não. Olha, o José Magno parabenizou você, Ingra, que você arrasa demais. Exemplo de competência. A engenheira, né, a Jane, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo também, nos parabenizou. Também. E, gente, entenda que o Pode Vir, o intuito dele é fazer com que vocês, todos aí do outro lado da tela, possam se conscientizar de como funciona. Então, sempre que você puder, participe conosco, nos ajude a fazer um programa para você, né? Eu não estou ganhando nenhum real com isso, e é justamente para fazer com que o conhecimento chegue até a sua porta e você tome as melhores condições, né? E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Gente, muito obrigado por cada um, né? O Adriel aqui, que opera aí, faz tudo acontecer. E a cada pessoa que está aqui, muito obrigado. E até logo, pessoal. Um abraço. Até mais, abraço. Boa noite e até mais.